Nesta aula, pessoal, vamos começar a trabalhar com outro tipo de estrutura que não é a treliça, né? Ó, muito embora você ter várias rotulações, né, nós não podemos levar em consideração, né, que essa estrutura aqui é uma treliça, porque você pode perceber, ó, que esse elemento de barra aqui, ó, ele não é reto, né? Muito embora ele esteja com a rotulação nas suas extremidades. Então, só pelo caso ele não ser reto, ele não é um elemento de treliça, ou seja, eu não garanto que ele está sujeito a apenas esforços normais. Ok? Então, quando você aplica uma força aqui, você pode perceber que isso aqui vai ficar meio envergado aqui, ó. Então, quando você tem um Czinho se formando, significa dizer que você tem momento fletor. Então, isso aqui não é um elemento de treliça. Perceba também, pessoal, que eu tenho uma carga, né, aqui de 200 N, estando aplicando nesse ponto A, que não é uma rotulação da treliça. Então, vamos utilizar a treliça explicando qual a diferença entre esse tipo de estrutura e as estruturas treliçadas, tá entendendo? Neste caso, pessoal, nós vamos determinar esse tipo de estrutura como sendo, em alguns livros ele diz elementos de máquinas, né, ou estruturas de máquinas. Tanto faz um como outra definição, que é a mesma coisa, né? Então, pessoal, a forma de a gente resolver esse tipo de estrutura, diferentemente lá da treliça, onde a gente poderia trabalhar com o equilíbrio do parafuso, e também poderíamos também trabalhar pelo meio das seções. Aqui não, existe uma vantagem nesse tipo de resolução porque você consegue separar as estruturas nas rotulações, beleza? Então vamos lá, pessoal. Esse exercício tem o seguinte enunciado: para a estrutura e carregamento mostrado na figura, ou seja, eu tenho essa estrutura, eu tenho essa carga de 200 N. Determine as forças exercidas nos elementos ABC, ou seja, ó, A, B, C, ou seja, nessa peça aqui, ó, que é em forma de L, tá vendo, ó? Em B e em C, ou seja, ele quer saber quais são os esforços aqui em B, onde eu tenho uma rotulação, e aqui em C, onde eu também tenho uma rotulação, já que aqui está acoplado ao apoio C. Beleza? Então, a primeira coisa, pessoal, eu quero saber se vocês entenderam essa estrutura, né? Ó, para eu ter essa certeza, o que é que eu vou fazer? Eu vou separar essa estrutura. Percebam, pessoal, que aqui, ó, eu tenho dois apoios, né? Um apoio de segundo gênero, D, e outro apoio de segundo gênero em C. Então, perceba, pessoal, que esse apoio aqui ele irá provocar, vou até colocar em vermelho para ficar, uma força vertical V de D, né? E uma força horizontal H de D. Ó, pessoal, vou colocar todos os dois, porque eu não sei qual é a reação, né? Ó, então, vou colocar todos os dois no sentido que sempre a gente considera como sendo positivo, ou seja, vertical de baixo para cima positivo e horizontal da esquerda para a direita positivo. A mesma coisa aqui, ó, nesse apoio de segundo gênero aqui em C, eu vou ter uma reação aqui que eu vou chamar horizontal de C, e aqui eu vou ter uma reação que eu vou chamar de V de C. Ok, pessoal? Então nós temos quantas incógnitas? Uma, duas, três, quatro. Consigo resolver isso isostaticamente? Não. Por quê? Porque eu só tenho quatro equações para uma estrutura plana. Somatório das forças em x, ou seja, na horizontal, igual a zero. Somatório das forças em y, ou seja, na vertical, igual a zero. E somatório do momento em relação a qualquer ponto é igual a zero. Beleza? Mas essa estrutura, por ela ser rotulada, então, pessoal, agora que a gente vai perceber como é que você constrói essa figura, né? Ó, então, essa figura, ela é construída da seguinte forma, ó. Eu tenho essa peça aqui em forma de L, que eu vou colocar aqui, eu vou desenhar aqui ela em forma de L. A caneta falhou. Vou colocar aqui em forma de L, ó. Então, eu tenho essa peça que é essa estrutura aqui, ó.
Então essa peça aqui é essa aqui. Então para montar essa estrutura foi o que eu fiz. Eu fiz um buraco aqui, ó, para acoplar aqui em B, e fiz um buraco aqui, ó, para acoplar nesse apoio, tá vendo? Ó? Ok? Então nessa peça, pessoal, eu vou ter uma força atuando aqui, ó, de 200 newton. Aqui em B, por ser uma rotulação, pessoal, o que é rotulação? Rotulação é você tem uma reação de força, mas não tem de momento, ou seja, o momento é liberado, ou seja, essas peças vocês colocam as duas, né? Bota um pino aqui, ó, tá vendo? E depois ela gira, não tem esse impedimento de giro. Então você só vai ter reação de força na horizontal e na vertical. Então eu vou admitir aqui, ó, também utilizando os sentidos positivo, um V de B e um H de B, ó, tá vendo, ó? Ou seja, é a reação nessa rotulação a uma força vertical e uma força horizontal. E aqui, ó, vou ter o que? As reações que estão lá nos apoios, ou seja, o V de C e o H de C. Beleza? Pronto. Depois o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa peça aqui e vou separar, ó. Essa peça que vai ser acoplada aqui, ó, vai ser esse aqui, ó. Que é esse Lzinho aqui, ó, tá vendo? Aqui eu vou ter um furo, aonde eu vou acoplar com esse B aqui, ó, dessa outra peça. E aqui vai ter outro furo, onde eu vou acoplar a esse apoio aqui em D. Então perceba, pessoal, o valor da reação que eu achar aqui em B, que é exatamente isso que ele está pedindo, os valores de V de B e H de B, e V de C e H de C, eu vou transmitir para essa peça, sendo que com o sentido que? Contrário. Se esse aqui está para cima, lembrando, pessoal, que esse sentido que eu coloquei aqui, ó, eu coloquei, né, sem me preocupar se está correto ou não. Quem vai me dizer se está correto ou não vai ser na hora de eu fazer o que, pessoal? Fazer o equilíbrio. Então, se eu achei um V de B para cima, na peça maior, nessa peça menor vai ter um V de B agora atuando para onde? Para baixo. Se nessa peça maior tem um H de B atuando da esquerda para a direita, nessa aqui vai ter um H de B no sentido contrário, ou seja, da direita para a esquerda. E aqui eu vou ter o que? Um V de D atuando, que eu sempre vou considerar como positivo. Só aqui que eu tive que trocar, né? Porque o positivo eu admiti aqui, então vou ter que trocar aqui. Beleza? E aqui eu vou ter o H de D. Então perceba, pessoal, que essa peça aqui, se eu for levar em consideração elas duas acopladas, eu não tenho como determinar nenhum H de D, nenhum V de D, nenhum V de C, nenhum H de C. Não tenho como. Eu vou apenas achar relações. Por exemplo, se eu fizer o equilíbrio da peça como um todo, somatório das forças em x igual a zero, o que é que eu vou encontrar? H de D mais H de C mais 200 igual a zero. Eu não vou achar o valor de H de D, também não vou achar o valor de H de C, mas eu vou achar uma relação. H de D mais H de C mais 200 é igual a zero. Então note que um desses dois, vocês já vão perceber que está com sentido contrário. Porque você somando os três não vai dar zero. Então um desses dois ou os dois vão ter que ter valores negativos. Perceberam? Então quando você tem uma estrutura que a gente chama estrutura de máquina ou elemento de máquina que separa, você agora vão perceber que tem condições de achar todas essas reações. Perceba, pessoal, que quando a gente trabalhou com treliça, o método dos nós, o que é? Os parafusos que vão prender as peças, eles fazem parte da estrutura. Então, se essa estrutura está em equilíbrio, aquele parafuso está em equilíbrio. Já nesse caso, nós vamos trabalhar com essas peças. Se essa estrutura está em equilíbrio, então essa peça também está em equilíbrio e essa aqui também está em equilíbrio. Então eu posso utilizar as equações de equilíbrio da mecânica para elas separadas. Se for o caso de colocar elas juntas, também posso fazer, pessoal. Nesse caso não vai ser possível porque eu tenho mais incógnitas do que equações. Então não vou nem me preocupar.
Vai ter casos onde a gente vai ter a quantidade de incógnitas igual a de equilíbrio lá mecânico. Então a gente vai usar. Mas nesse caso aqui não. Beleza? Então, pessoal, vamos trabalhar agora com o equilíbrio dessas duas peças. Vamos focar apenas na peça, né, ó, aqui A, B, C, né, ó. Vamos apenas focar na peça A, B, C, que é essa aqui, ó. Será que a gente tem condições de achar nem que seja uma incógnitazinha com a equação do equilíbrio? Temos. Pessoal, se eu fizer somatório dos momentos em relação ao ponto B igual a zero, isso é uma equação de equilíbrio. Eu vou conseguir determinar algum esforço desse? Deixa eu ver, professor. Se o senhor está fazendo um momento em relação a B, nem o V de B nem o H de B provoca momento. Beleza? Esse H de C também não provoca momento, porque a linha de ação dele está passando por B. Ah, professor, somente o V de C e o 200 provoca momento, então eu consigo achar o V de C. Percebeu? Então, na peça ABC, se eu fizer somatório dos momentos em relação a B igual a zero, eu vou considerar tudo que gira no sentido anti-horário como positivo, porque esse V de C, que é o que eu vou trabalhar, ele vai girar no sentido que anti-horário, então eu vou considerar ele como positivo. Aí vai ficar o que, ó? V de C vezes o braço de alavanca. Qual é o braço de alavanca, ó? 240 milímetros, né, ó? Vezes 240 milímetros, né, ó? Esse 200 em relação a B provoca um momento no sentido horário ou anti-horário. Professor, também no sentido anti-horário, então ele vai ser positivo, ok? Então, mais 200 newton vezes o braço de alavanca, que nesse caso a menor distância da linha de ação dele a B é quanto? É 90 milímetros. Então, vezes 90 milímetros, isso aqui vai ser igual a zero. Quando vocês resolvem isso aqui, pessoal, vocês vão encontrar um V de C igual a quanto? Perceba que você vai encontrar ele negativo, menos 75 newtons. Ou seja, ele não está atuando para cima, e sim para, ela vai botar no mesmo sentido, e sim para baixo. Como eu determinei esse valor negativo, pessoal, o que é que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui o V de C que está para cima. Então ele não está para cima, ele está para baixo, ok? E o valor dele vai ser igual a 75 newton, beleza? Aí eu pergunto para vocês, tem uma equação de equilíbrio que eu posso utilizar aqui de forma que eu ache uma outra incógnita? Ah, professor, estou percebendo que eu tenho V de C, que eu já determinei, e o V de B como únicas forças atuando na vertical. Então, se eu fizer somatório das forças em Y, eu vou achar o V de B. Exatamente. Então, se eu colocar somatório das forças em Y igual a zero e eu considerar tudo para cima como sendo positivo, né, ó, eu vou ter as seguintes equações: V de B menos 75 newton, já que agora ele está para baixo. Isso aqui vai ser igual a zero. Logo, V de B vai ser igual, passa para o outro lado, 75 newtons. Ou seja, eu achei o V de B positivo. Então, o sentido que eu adotei para ele está coerente. E esse valor vai ser igual a 75 newtons. Ok? Pronto. Então, pessoal, já achamos o V de B, já achamos o V de C. Eu tenho outra equação de forma que eu ache ou o H de C ou o H de B? Não, não tenho, porque os dois eu não conheço, né? Se eu fizer somatório das forças em X, eu só vou achar uma relação entre os dois, não vou achar um valor. Então, esta peça aqui já está tudo ok. Vamos agora para a peça de baixo.
né? Ó, perceba que eu achei o V de B de 75 para cima. Então, quando você vai para essa outra peça, ele vai ser igual a 75 newtons, sendo que agora para onde? Para baixo. Beleza? Aí note, nessa peça aqui, ó, eu tenho alguma equação que vá achar uma incógnita? Ah, professor, eu tenho sim, somatório das forças em y igual a zero, né, ó. Então perceba, pessoal, que eu vou sair da peça ABC e vou para a peça BD, ok? Então perceba que quando na peça BD eu fazer somatório das forças em X ou em Y igual a zero, eu vou achar quem, pessoal? Eu vou achar o VD, ok? E perceba, pessoal, que eu também posso fazer o que? Somatório do momento em relação a D igual a zero. Então, neste caso, o somatório do momento em D igual a zero, eu vou achar quem? Ó? Como eu tenho 75, já que o V de D e o H de D não provocam momento aqui em relação a D, o V de B, que eu já sei, provoca, e o H de B também. Então, eu posso utilizar esta minha equação. Vamos utilizar ela, ó. Somatório dos momentos em relação a D igual a zero. Tudo que fizer girar no sentido anti-horário, eu vou considerar como sendo o que? Positivo. Né, pessoal? Vai ficar o que, ó? Esse H de B em relação a D provoca um momento positivo ou negativo? Positivo. Ele provoca um momento no sentido anti-horário. Então vai ficar H de B vezes o braço de alavanca, que nesse caso passa a ser quanto, pessoal? 90 milímetros. Ok? Esse 75 em relação a D provoca momento positivo ou negativo? Ah, professor, ele provoca momento que no sentido anti-horário também positivo. Então, mais 75 newtons, né, ó, vezes qual é o braço de alavanca dele? Agora vai ser quanto, ó? 120 vezes 120 milímetros vai ser igual a zero. Logo, o H de B vai ser igual a quanto, pessoal? Note que isso aqui vai passar, vai ficar negativo, né? Então vai ficar menos 75 vezes 120 dividido por 90 milímetros. Corto milímetro com milímetro, né? Já posso cortar aqui. Esse H de B que vocês vão encontrar vão ser de menos 100. Ou seja, menos 100 newton. Eu encontrei ele negativo. Então, o sentido que eu adotei, preste atenção, na peça BD, ele não está coerente. Então, ele não está da direita para a esquerda, e sim o contrário, da esquerda para a direita. Venho aqui, ó, apago o sentido e coloco o sentido correto, que é de 100, mais atuando da esquerda para a direita. Então, esse valor aqui vai ser 100 newton. Obviamente, quando eu vou utilizar a terceira lei de Newton, eu volto para cá e também troco o sentido, já que eu errei. Não é que eu errei, né? Eu não fui coerente com o sentido. Então, venho aqui, ó, apago essa seta e coloco ela no sentido contrário, ok? De 100 newton. Então, perceba, pessoal, como ele pediu no enunciado, né, as forças exercidas no elemento A, B, C, em B e C. Então, só falta para eu responder o que ele está pedindo, achar quem? O H de C. Então, eu posso retornar para a peça ABC e fazer o equilíbrio? Pode, porque se eu fizer somatório das forças em X igual a zero, eu vou achar quem? O H de C. Né, pessoal? Então, vou colocar aqui, ó, retornando para a peça A, B, C, ok? Então, quando eu retorno para a peça, pessoal, nota que você vai ficar nesse vai e vem, ó, e nota que você consegue achar todas as incógnitas. Na realidade, só falta quem? O V de D e o H de D.
né? E isso aqui você consegue achar, mas como ele só pediu na peça A, B, C, só vou me preocupar com elas. Ok? Então, se eu fizer somatório das forças em x igual a zero, eu vou considerar tudo que tiver da esquerda para a direita como positivo. Qual vai ser os valores? Vai ser, ó, H de C menos 100 newtons. Isso aqui vai ser igual a zero. Logo, H de C vai ser igual a 100 newtons, ok? Então, como achei positivo, o sentido que eu coloquei aqui está coerente, né, pessoal? Com isso, ele pede para vocês determinar quais são as forças que estão atuando em B, né, e em C. Pessoal, eu posso trabalhar isso aqui como sendo a resultante. Então, uma força de 100 com a força de 75 vai ter uma resultante aqui, ó, atuando aqui em B. E essa resultante que vai estar atuando aqui em B vai ser a mesma resultante em C. Por quê, professor? Porque nesta barra, pessoal, não tem carregamento atuando. Ou seja, obrigatoriamente, como não tem carregamento atuando, as forças de reação têm que estar nesta linha de ação que passa sobre as articulações, né? Em B e em D. Beleza? Então vocês podem ver que a resultante dessa força vai estar exatamente nessa linha, né? Nós já resolvemos isso lá no capítulo 4, né? Com estrutura com apenas 3 carregamentos, né? Não sei se vocês se lembram. Então você vai ter como resposta, pessoal, eu vou desenhar aqui a peça. Então os carregamentos estão atuando na peça ABC vai ser o que? Essa força de 100 não, é 200 newton, que é o carregamento externo, né, ó. Vai ter aqui em B uma força aqui de 100 newtons e uma força aqui de 75 newton, ok? Aqui você vai ter uma força de 75 newton e aqui você vai ter uma força de 100 newtons. Aqui é o ponto A, aqui é o B e aqui é o C, ok, pessoal? Então esta é a resolução deste exercício, né? Aí vamos agora trabalhar com outro exemplo, né, ó, que é esse exercício 6, né, que ele é interessante, né, e vamos também resolver da mesma forma, de forma que fique bem explicadozinho, porque nesse caso aí, pessoal, tem um elemento de barra BE, ó. Então, primeiro eu queria que vocês olhassem essa estrutura e vissem a forma construtiva dela, né? Então, perceba que você tem 3 elementos de barras, né, ó. Sendo que um elemento de barra, que é a BC, eu fiz as rotulações nas suas extremidades. Então eu posso garantir, pessoal, que esse elemento de barra BE, ele é idêntico a um elemento de barra de treliça. Como não tem carregamento atuando nele, eu posso garantir que nessa estrutura, este elemento de barra BE, ele está apenas sujeito a esforço normal, beleza? Por quê? Porque ele é um elemento reto, ele é articulado nas suas extremidades e não tem carregamento atuando nele, beleza? Se eu chegasse aqui e colocasse uma força aqui de 200 newton, aí já não iria ser um elemento de barra que a gente viu lá em treliça. Aí eu já paro, não, isso aí não é um elemento de barra, então já não posso dizer que as forças que estão atuando sobre essa barra são apenas esforços normais, ou seja, são forças que estão atuando no seu eixo, né, no eixo dessa peça. Então, nesse caso, pessoal, não. Então, vamos lá. Olha o enunciado desse exercício. Para a estrutura e carregamento mostrado na figura, determine os componentes das forças exercidas no elemento A, B, C. Ou seja, nesse elemento de barra como um todo, né, ó. E perceba, pessoal, que essa estrutura é uma estrutura isostática, né, ó, porque a quantidade de incógnitas que nós temos com relação aos apoios é a mesma quantidade de
de equações de equilíbrio. Ou seja, na mecânica nós tivemos 3 equações de equilíbrio. E neste caso nós temos 3 incógnitas. Quais são as incógnitas? Aqui em A, ó, é um apoio do segundo gênero. Então eu vou ter aqui, ó, um V de A, né, ó, e vou ter aqui um H de A. Beleza? Aqui em E, note que aqui tem umas rodinhas, uma rótulazinha. Isso aqui é um apoio do primeiro gênero. Então eu vou ter uma reação aqui que eu vou chamar de V. Não é F, viu, pessoal? É aqui, ó, V de F. Uma reação vertical V de F. E não tenho reação horizontal, né? Que esse deslocamento em relação horizontal está liberado. Então não tem reação. Diferentemente aqui em A, que aí sim é um apoio de segundo gênero, tem esse impedimento. Então vai gerar uma força. Eu coloquei todos os carregamentos positivos, né? Então vamos trabalhar com equilíbrio para verificar se é positivo ou não. Então perceba, pessoal, que em todas as incógnitas eu consigo determinar essas duas reações, beleza? Então vamos lá. Aí neste caso eu vou trabalhar com a estrutura toda, né? Ó, perceba que nessa barra aqui eu tenho esse carregamento atuando aqui, ó. Isso na treliça não pode, né? Esse carregamento teria que estar atuando no nó, ou aqui em C ou aqui em D. Então já percebemos que não é caso de treliça. Isso aqui é o que? É uma estrutura de máquina, ou que a gente chama também de elementos de máquina. Beleza? Então vamos trabalhar aqui, pessoal, por parte. Primeiro a estrutura toda, né, ó. Aí eu colocar aqui, ó. Deixa eu pegar uma caneta boa. Menino, as canetas aqui estão sumindo. Estrutura toda. Ok? A estrutura toda. Então nós não vamos ficar preocupados com as forças que estão nas articulações, né? Mas professor, por que não? Percebe, pessoal, que o V de B que a gente coloca aqui, né, ó, a reação na vertical em B para essa barra, eu vou colocar a mesma intensidade, mesma direção, mas sentido contrário para essa barra B. Então eles vão se anular, esses esforços vão anular. Então a única coisa que você não vai anular são os esforços nas vinculações, ou seja, nos apoios, e o carregamento que está atuando. Então você pode trabalhar apenas com ele quando leva em consideração a estrutura toda, ok? Quando você quebra, aí vai surgindo esses esforços em cada elemento. Mas lembrando que esses esforços em B, eles vão ser anulados com o esforço em B da barra A, B, C vai ser anulado pelo esforço B na barra B, Por isso que a gente não leva em consideração. Ok? Então vamos lá, a estrutura toda. Qual é a equação que eu faço para achar o VDE? Ah, professor, somatório em A. Beleza. Então vamos fazer, ó. Somatório dos momentos em A igual a 0. Eu olho com isso aqui, eu vou achar quem, pessoal? O V de B. E eu coloquei ele atuando no sentido que, ó, gera no momento no sentido anti-horário. Então eu vou colocar aqui como sendo positivo. Somente para ficar positivo, não é... Tá entendendo? Você pode usar o sentido que você quiser. Esse sistema de referência aqui é seu. Então vamos lá, ó. V de F vezes o braço de alavanca, que é quanto? 3,6 metros, né, ó, vai gerar um momento no sentido que anti-horário, positivo, né, ó. Esse 18 atuando vai provocar em relação a um momento no sentido que, pessoal, horário, nesse caso vai ser o que? Negativo. Então menos 18 kN vezes o braço de alavanca, que vai ser quanto? 4 metros. Isso aqui vai ser igual a 0. Então quando você usa a calculadora, vocês vão encontrar um V de F. Perceba que esse valor vai passar, vai ficar positivo, né, ó. V de F vai ser igual a 20 kN. Beleza? Então, como eu achei positivo, o sentido que eu adotei vai estar o quê? Coerente. Consigo achar o V de A? Consegue, professor. Ou seja, o V de A
ele, junto com o V de F, que eu já sei, são as únicas forças que estão atuando na vertical. Então, o somatório delas tem que dar o quê? Tem que dar zero. Então, vamos lá, ó. Somatório das forças em Y igual a zero. Vou considerar tudo que tiver para cima como sendo positivo. Então, vai ficar, ó, V de A mais o V de F, que é 20 kN, vai ser igual a zero. Logo, o V de A vai ser igual a menos 20 kN. O que é que significa dizer isso aqui, pessoal? Que esse V de A, que inicialmente eu coloquei ele para cima, está incoerente, ele tem que ser para baixo. E realmente, pessoal, quando você aplica essa força 18, isso aqui tende a tombar, ó, isso aqui tende a subir, tá vendo? Ó, quando você aplica aqui, ó, tende a subir. E esse A, esse apoio A, impede isso. Não, meu filho, você não pode subir não, venha cá e desça, aí puxa para baixo. Tá vendo, ó? Então, como eu errei o sentido, não é que eu errei, eu não fui. Aí eu venho aqui, ó, apago esse sentido e coloco o sentido para baixo. Vou colocar aqui em vermelho, sentido para baixo. Esse aqui vai ser o que, pessoal? 20 kN. E esse aqui também vai ser o que? 20 kN. Pessoal, quando você vai achar o H de A, vocês já vão perceber que obrigatoriamente esse H de A terá que ser um binário. Perceba, pessoal, que aqui eu vou ter o que? Um binário, tá vendo? Ó? Esse binário está atuando que sentido? Anti-horário. De quanto? 20 vezes 3,6. E esse binário está no sentido que? Anti-horário. Quem vai anular esse binário terá que ser esse aqui, ó, que vai estar atuando no sentido horário. De quanto? 18 vezes 4. Quando você faz o produto 20 vezes 3,6, vai ser igual a 18 vezes 4, pessoal. Né, ó? Mas vamos continuar. Só falta achar o H de A. Tá entendendo? Aí o somatório. Então, para ser um binário, esse H de A, você já vai perceber que está no sentido errado. Então, somatório das forças. Somatório das forças em X igual a zero. Vou considerar essa aqui como sendo positivo. Então, vai ficar o que? H de A mais 18 kN vai ser igual a zero. Logo, H de A vai ser igual a menos 18 kN. Ou seja, como eu coloquei da esquerda para a direita, não é o contrário. É da direita para a esquerda. Venho aqui, ó, e coloco o sentido coerente. Beleza? Deixa eu colocar aqui em vermelho para ficar bem bonitinho. Isso aqui vai ser igual a 18 kN. Beleza, pessoal? Então vamos lá para que eles querem, né? Eles querem que a gente faça todas as forças exercidas no elemento A, B, C. Então em A a gente achou, falta em B e em C. Né, pessoal? Então vamos desenhar apenas esse elemento, ó. Então vou ter essa situação aqui, ó. Apenas esse elemento aqui, ó, que é o elemento A. Aqui eu tenho A, onde eu já achei as duas forças, 20 kN atuando na vertical para baixo e 18 kN atuando na horizontal da direita para a esquerda, né? Ó, falta aqui em B, né? Ó, agora vamos analisar esse B. Esse B está acoplado a um elemento de barra, onde você tem a rotulação nas duas extremidades. Então, por garantir isso, pessoal, a reação que está aqui em B vai estar no mesmo eixo da barra, porque essa barra, obrigatoriamente, ela tem que estar tracionada ou comprimida. Então, a força resultante que está atuando nela está no seu eixo. Então, eu não preciso trabalhar com V de B e H de B. Eu já vou trabalhar aqui como sendo o que, ó? Um T de BE. Ok? Aqui em C é uma rotulação, né? Ó, então eu vou trabalhar com o V de C e vou trabalhar com o H de C. Perceba que os dois eu vou colocar como sendo positivo de início, né? Mas aí quando eu fazer o equilíbrio,
eu vou levar em consideração, se achar negativo, eu vou ter que trocar o valor desse sentido, beleza? Perceba, pessoal, que apenas na barra A, B e C eu tenho 3 incógnitas, mas eu só vou ter 3 incógnitas porque eu defini que nessa barra ela é rotulada nas extremidades e não tem carregamento atuando. Ou seja, se tiver um carregamento atuando aqui, pessoal, uma força de, vamos colocar aqui, 20 kN, eu não poderia fazer isso, porque nessa barra, devido a essa força, ela vai ter flexão, então você vai alterar os esforços que vão estar aqui, né? Mas como não tem essa força, então todo elemento de barra que for rotulada nas extremidades e for reta, também esqueci de dizer que ela tem que ser reta, né? Os esforços que está atuando nela está sobre o seu eixo, então por isso que eu já coloquei. Obviamente que esse T de BE vai ser uma relação entre o V e o H de B. Mas como eu sei que esse esforço está passando nesse eixo, eu não vou trabalhar mais duas incógnitas, né? Então nessa barra aqui eu vou ter o que? 1, 2, 3 incógnitas. Então eu tenho que ter 3 equações de equilíbrio para poder determinar. Então primeira equação do equilíbrio, vamos fazer o que? Somatório de que, pessoal? Ah, professor, se eu fizer somatório das forças em Y, eu acho o V de C. Porque só tem em Y quem? O V de C e esse 20 aqui, ó. Então, beleza. Aí vamos lá, ó. Somatório das forças em Y igual a zero. Vou considerar tudo que tiver para cima como sendo positivo. Então, vai ficar, ó, V de C. Vai eu escrevendo uma coisa que não tem nada a ver. Deixa eu parar aqui, pronto. Vai ficar V de C menos 20 kN igual a zero. Logo, V de C vai ser igual a 20 kN. Pronto, achamos o V de C. Beleza? Pronto. Vamos lá. Tem alguma força que eu... Ah, professor, somatório das forças em X. Não, somatório das forças em X não posso utilizar ainda não, porque eu tenho duas incógnitas que são forças em X. Ah, professor, então somatório do momento em C. Então, beleza. Somatório do momento em C igual a zero. Quando você escolhe essa equação, note que nem o V de C nem o H de C provoca o momento. Então, vai ficar apenas quem? Ó, o T de BE como incógnita. Aí você vai lá e determina. Beleza? O T de BE vai tender a girar no sentido anti-horário, então vou colocar ele como positivo, né? Ó, então vai ficar o que? Ó, T de BE vezes qual é o braço de alavanca? Vai ser o que, pessoal? Em relação a C vai ser o que? 4 metros. 4 metros, né? Ó. Aí vamos lá. Esse 18 em relação a C provoca um momento no sentido o que, pessoal? Horário. Então menos 18 kN vezes o braço de alavanca, que vai ser o que, pessoal? 6 metros, ok? Esse 20 atuando vai ficar no mesmo sentido que eu considerei positivo, sendo sentido anti-horário. Então, mais 20 kN vezes o braço de alavanca, que nesse caso vai ser quanto? 3,6 metros. Isso aqui vai ser igual a zero, beleza? Quando vocês vão na calculadora que acha o T de BE, pessoal, vocês vão encontrar ele igual a 9 kN. Beleza? Então, achamos o VDE, 9 kN. Como você encontra esse aqui positivo, significa que o sentido que você adotou está ok. Beleza? Então esse T de BE vai ser igual a 9 kN, né? E por último, vamos achar o H de C. O H de C agora sim, somatório das forças em X igual a zero. Aí vai ficar o que? Vou considerar tudo que tiver da esquerda para a direita como positivo. Vai ficar H de C mais 9 kN menos 18 kN, isso aqui vai ser igual a zero. Logo, o H de C vai ser igual a 9 kN. Então, vocês determinaram
esse valor do HDC que deu 9 kN, ok? O VDC nós achamos 20 kN, e aqui está, pessoal, todos os esforços que eles pediram em relação a peça A, B, C, ok? Então vamos para a próxima aula.